Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu vou fazer um vídeo levando em consideração um comentário que foi feito no meu vídeo de ontem. Como seu corpo vai levantar durante o movimento dimensional do planeta? Um texto de Laureano G. Gonçalves, publicado na página da minha amiga Marli A. Martins. E vamos lá, eu quero falar sobre esse comentário que veio no texto, né, no vídeo, de Fernando Moura 5821. Ele disse: Mara, tudo bem? Com todo respeito, perdoe-me pelo desconhecimento. Sou um entusiasta nos estudos das culturas e diferentes ensinamentos transmitidos, e principalmente quanto à raiz deles. Já esbarrei por conteúdos semelhantes a esse, mas parecem escassas as informações quanto à fonte. Gostaria de uma sugestão quanto à fonte desses conteúdos. Gratidão, Fernando, pelo teu comentário. Peço desculpas a outras pessoas que fizeram comentários em outros vídeos meus e eu não estou fazendo mais aquela playlist comentando comentários, né? Por absoluta falta de tempo, logo logo eu retorno e aí vou buscar vídeos antigos e vamos colocando em dia, né? Alguns comentários que sejam interessantes. Fernando, vamos lá. Eu fui, em primeiro lugar, buscar um texto da fonte que, para mim, é uma das fontes mais fidedignas, né? Desses assuntos esotéricos, né? A fonte é esotérica, o que significa que são informações trazidas pela espiritualidade que se confirmam de acordo até com situações que venham a acontecer aqui no planeta, né? Já ditas lá atrás e de repente a gente vê acontecer nesse momento. Não são informações que podem ser confirmadas de uma forma racional, porque normalmente são informações canalizadas, ou seja, trazidas do plano espiritual de forma intuitiva, né? Através de uma pessoa que se torna canal, uma pessoa sensitiva, um médium. Não gosto muito de usar essa palavra, porque é uma palavra extremamente batida e cheia de preconceito, né? O médium nada mais é que todos nós que temos faculdades além dos nossos 5 sentidos convencionais. Então, toda forma de reconhecer qualquer tipo de energia ou de informação que venha sem ser pelos 5 sentidos tradicionais é a via intuitiva, mediúnica, a via das sensações, não é? Então, todos nós somos médiums. Essa palavra é carregada de um extremo preconceito e eu de verdade não gosto de usar, prefiro usar a palavra paranormalidade ou pessoas sensitivas ou pessoas empatas, apesar do empata não ser exatamente a mesma coisa, mas é bem parecido, né? Então, essa via intuitiva que ao longo da história do planeta, né, muitos seres foram trazendo informações, e aí a gente pode listar muitas delas, né? Eu vou me referir a uma pessoa que fez a fundamentação teórica, o que me serviu de base para a fundamentação teórica do meu trabalho de pesquisa na área de terapia floral, que é o espiritualista Trigueirinho. Então, mas a gente tem dentro do kardecismo muitas pessoas falando sobre transição planetária, que é o assunto que embasa, não é, o vídeo anterior,
né? Entender sobre transição planetária é o que embasa o que está acontecendo nesse momento com o planeta Terra. Então eu tentei buscar uma informação a respeito de transição planetária, né? Poderia falar só com as minhas palavras, mas achei melhor fundamentar através de um texto e fui buscar um texto do Trigueirinho num livro, que aí num vídeo que eu falei sobre os florais, não é? Eu comentei sobre este livro que é o Glossário Esotérico de Trigueirinho. Um livrão, né? Eu e meus livrões, que eu amo livros, né? Ai, gente, um minuto. Alguém tocou a campainha, tive que ir lá atender. Bom, então esse livro fundamentou todo o meu trabalho de pesquisa na área de terapia floral, né? Eu que fui uma das canalizadoras, talvez a principal canalizadora dos florais Libertari, em conjunto com Teresa Orsatti e Brigitte Tais. Mas a parte de fundamentação teórica e escrita dos livros ficou todinha sob a minha responsabilidade, né? Então, eu fui buscar, Fernando, vou me dirigir a você, porque eu achei interessante a gente falar sobre isso, porque assim como você talvez não tenha um conhecimento tão profundo sobre o que é a transição planetária, outras pessoas também podem não ter essas informações, né? Então eu fui buscar e digo que existem muitas fontes, mas fontes intuitivas, matérias psicografadas, né, textos psicografados ou textos canalizados a respeito de transição planetária. A gente pode falar de Rudolf Steiner, podemos falar de Helena Petrovna Blavatsky, que trouxe um livro, ou na verdade uma coleção de livros, de 7 livros, chamados A Doutrina Secreta, canalizados diretamente da espiritualidade, na mesma época em que Kardec codificava os 5 livros chamados o Pentateuco da codificação da doutrina espírita, que também traz toda a formação do planeta Terra, todo o processo de colonização do planeta, como é que aconteceu, todos os reinos e tal. Então, ao mesmo tempo, em 1800 e alguma coisinha, 50, 60, vou lembrar a data exata, tanto Kardec quanto Blavatsky traziam essas informações, né? Blavatsky numa linguagem extremamente técnica, tanto que dificilmente a gente consegue ler Blavatsky por ela mesma. Eu mesma leio Annie Besant, que também fundamentou muito do meu trabalho de pesquisa dos florais Libertari. Annie Besant, que também fazia parte da Sociedade Teosófica, junto com Rudolf Steiner, Blavatsky e vários outros, né? Mas leio Annie Besant, que fala sobre Blavatsky de uma forma mais popular, talvez, numa linguagem mais popular e que é mais acessível ao grande público. Trigueirinho é um pouco mais contemporâneo. Trigueirinho faleceu agora, tem 3, 4 anos, né? Então ele é mais contemporâneo da nossa época, apesar de também ter uma linguagem mais técnica. Então, no meu trabalho eu fui juntando, mas dentro da doutrina espírita nós temos vários autores que falam sobre transição planetária. O próprio Chico Xavier falou sobre transição planetária. E temos um livro do Divaldo Pereira Franco, recente, que também fala, inclusive o título é Transição Planetária. Joana de Ângeles, a grande mentora do Divaldo, também fala sobre transição planetária. Então, nós temos diversos autores dentro dessa abordagem espiritualista, esotérica, que vão falar sobre transição planetária, né? Se a gente se aprofundar um pouquinho mais o conhecimento desses processos de evolução, a gente vai lá para trás, podemos pegar os Vedas, né?
toda a história, vamos dizer, que vem lá da Índia, né? Toda a fundamentação da medicina chinesa, também fala sobre isso, né? Quer dizer, não com essas palavras, mas também está trabalhando nesse sentido, né? Então, a gente tem muita coisa que fala sobre transição planetária. Eu me ligo a, espiritualmente falando, a linhagem dos mestres da grande fraternidade branca, que é uma hierarquia espiritual que está acima de qualquer tipo de religião. Na verdade, é uma filosofia, na minha compreensão, uma filosofia de vida, e a quem eu, né, rendo a minha homenagem, o meu serviço devocional vai para a grande fraternidade branca. Eu passei por um processo chamado emergência espiritual, de abertura de todos os meus canais e de reconhecimento através de uma revelação de que eu seria uma missionária da grande fraternidade branca, e de fato me reconheci como tal, e a minha vida se abriu totalmente em todos os propósitos que eu tinha a partir do meu contato com os mestres da grande fraternidade branca. Então, Fernando, eu vou fazer a leitura de um texto falando sobre transição da Terra, que está neste livro, Glossário Esotérico. Vou mostrar de novo para quem quiser, do Trigueirinho, tá? É a minha Bíblia, de verdade, dentro, né, dessas fundamentações, é a minha Bíblia. Tô tirando o óculos, vou mudar, porque de verdade tô ruinzinha para ler de perto. A letrinha aqui é pequenininha, então vamos lá, que eu vou fazer a leitura. Transição da Terra está no livro Glossário Esotérico do Trigueirinho. Começa na página 467, ok? Vamos lá. Tá batendo aqui é a luz, né? Em cima dos meus olhos. Vamos lá. Melhora mais ou menos. Não muito, né? Tô ficando bem, bem na direção da luz. Peraí, já tem 1 minuto. Vamos lá, que eu não vou gastar o tempo aqui. Vamos lá, pessoal. Tentando tirar um pouco eu não sei se eu fiz a pausa aqui, se fez a pausa. Agora não vou saber. Mas vamos lá. Será que não? Vamos seguir. Tirar um pouco do brilho que está aparecendo aqui nos meus olhos. Gente, que dificuldade para conseguir organizar a questão da luminosidade aqui. Normalmente eu gravo à noite, fica diferente, né? Tô num local novo, tentando me adaptar. Mas vamos lá, esse é um texto então do livro Glossário Esotérico, página 467, Transição da Terra. É um dicionário, tá? Fase de preparação mais intensa de uma nova humanidade, uma nova Terra. Do ponto de vista externo, a transição planetária teve início em 8/8 de 88, data em que se intensificou o processo de transformação planetário e solar. Considerando que a forma do algarismo 8 contém a de todos os demais, pode-se dizer que os 4/8 dessa data simbolizam o estabelecimento da supremacia da energia única em 4 níveis de consciência: o físico, o etérico, o emocional e o mental, bem como a 4ª iniciação, a qual o planeta se encaminha. A transição da Terra vem sendo preparada há milênios, o que se fez notar, sobretudo, nos últimos tempos. Caracteriza-se pela purificação de sua superfície em âmbito global e pelo resgate dos seres que se capacitaram para trilhar caminhos evolutivos segundo as leis que passarão a reger a existência no ciclo vindouro. É período em que se fazem mudanças profundas, entre as quais se destacam a sutilização da vida planetária,
a reestruturação dos níveis de consciência, o juízo em todos os reinos da natureza, a mudança da inclinação do eixo da Terra, a reconfiguração dos continentes e mares, o implante do novo código genético na parcela da humanidade que prosseguirá na Terra ou em mundos mais evoluídos, o relacionamento aberto do ser humano da superfície terrestre com civilizações intraterrenas e extraterrestres evoluídas e a maior integração do planeta na vida solar e cósmica. Corresponde também a importante avanço no processo iniciático do Logos planetário. Essa transição permitirá a superação dos aspectos materiais da lei do karma como regentes da evolução. São os atuais conflitos e desarmonias que proporcionam, em parte, o ajuste de débitos kármicos necessários para essas mudanças. A transição constitui-se basicamente de duas etapas. Na primeira, a lei da purificação é aplicada em âmbito planetário, grupal e individual, e os seres que não devem sucumbir ao caos são resgatados. O confronto final entre as diversas falanges das forças do caos redundará em vasta destruição externa. Na segunda etapa, a superfície da Terra é reordenada e alguns dos seres resgatáveis transladados na primeira fase retornam para a reconstrução do mundo de superfície e a fundação da nova civilização. A transição da Terra como um todo é conduzida por inteligências e seres intergalácticos, energias suprafísicas e entidades intraterrenas que representam leis materiais. Paralelamente a esse movimento liberador que visa a redenção da vida terrestre, há outro obscuro, organizado pelo poder material da presente civilização. Este tem por objetivo exterminar grande parte da população da superfície da Terra pelo incentivo à guerra e ao uso de drogas, pela fome, pelas enfermidades e pela miséria, aumentadas com a permissividade do chamado poder judiciário e com a omissão dos governos. Por meio da dominação econômica e da corrupção dos políticos, os representantes desse movimento, empresas multinacionais, nas quais se incluem certas organizações religiosas, planejam apoderar-se das regiões menos contaminadas de radiações nucleares e epidemias, regiões que ainda possuam recursos naturais mínimos, tais como água potável e área cultivável, e manter a população nativa em condição servil ou de apatia e não reação. No caso de contaminação nuclear geral e incontrolável, imaginam poder trasladar-se para uma base física no espaço, criada com a atual tecnologia científica terrestre. Todavia, apesar dessas aparências, nos níveis internos da existência está assegurada a continuidade da Terra em condições de harmonia e integrada na ordem cósmica. O comportamento da humanidade na atual transição pode conduzir o transcurso de certos fatos dolorosos, mas não alterar a consumação de um processo salvífico já determinado com elementos extraplanetários que transcendem as forças obscuras. Aos indivíduos despertos cabe aperfeiçoar a sintonia com as leis evolutivas superiores e com a hierarquia espiritual e efetivamente servir, sabendo que o verdadeiro governo da Terra é invisível, interior, conhecedor dos ciclos e tudo dirige para o bem. Muito bom, muito bom. Vamos lá falar em palavras mais... vamos dar óculos. Ai, que dureza, né? A gente vai ficando velhinha, vai precisando. Falar em palavras mais simples. Existem várias categorias de mundos no nosso
sistema. O planeta Terra pertence, até então, à categoria de mundo de expiação e provas. Aqui é um planeta escola, onde as pessoas aprendem lições e vêm fazer as provas. Colonizados por seres de outros orbes, de outros reinos, inicialmente, com o compromisso de facilitar o processo de evolução de toda a humanidade terrestre. Almas missionárias de outros orbes que vêm contribuir para a elevação do planeta, para a ampliação do estado de consciência dos seres e que também, através desse serviço, evoluem no seu próprio mundo, nas suas próprias leis, nas suas próprias regras. É assim que o planeta Terra é uma miscigenação de vários povos degradados, exilados de outros orbes que vieram se juntar para se desenvolverem ao mesmo tempo junto com esses seres que vieram também de outros orbes, mas já como almas missionárias. Aprender todas as lições que é possível aqui no orbe terrestre. À medida que a gente vai evoluindo, um planeta evolui e passa para uma nova fase num ciclo de 26.600 anos, se eu não me engano, que é o ciclo planetário. E com isso, muitas lições vão acontecendo, a gente vai subindo um degrauzinho durante esse período todo. E estamos na finalização desses 26.600 anos, se eu não me engano, 600 ou 300 anos, eu não me lembro agora exatamente, mas é mais ou menos isso. 26 mil e alguma coisinha o ciclo planetário para que a gente realmente faça um salto quântico, mudando a categoria de mundo. Nós estamos subindo para a categoria de mundo de regeneração, onde sairemos da condição de planeta que vive regido pela dualidade, homem, mulher, dia, noite, alegria, tristeza e por aí vai. Fator constituinte do planeta, constituinte de toda a humanidade, para que possamos aprender a fazer escolhas, bem e mal, e seguirmos a evolução. Ao adentrarmos para a categoria, né, nesse movimento de transição, estamos sendo preparados para essa transição. Ao adentrarmos, né, essa outra categoria de mundo, a seguinte ao planeta de expiação e provas é o planeta de regeneração, ou mundo de regeneração. O planeta Terra entrará nessa categoria, pertencerá a essa categoria a partir de então. Temos ainda mundos felizes, né? Então, existe toda uma hierarquia de aprendizados, de evolução, que também os planetas, que também se constituem numa consciência elevadíssima. E nós, como partes do planeta, seríamos como células pensantes, que temos autonomia para participar desse processo. Então, ainda, né, vamos para a categoria que ainda não é a mais superior, a Bambambam, que seria a categoria de mundos felizes. Vamos para a categoria de mundo de regeneração, onde não existe mais dualidade, ali vai existir somente a unidade ou a unicidade. Ou seja, não teremos mais esse antagonismo de vibrações diferentes o tempo todo permeando as nossas vidas. Estaremos numa vibração muito mais uníssona. Consequentemente, para a evolução, de uma forma muito mais tranquila, pessoas com consciências expandidas, ampliadas, com uma unificação com o seu eu superior, com a consciência, com a conscientização dos seus propósitos. Cada um de nós contribui de acordo
com uma tarefa. Saber essas tarefas é ponto fundamental para que possamos estar nesse caminho da evolução de maneira consciente. Então, à medida que vamos fazendo isso, vamos contribuindo para a evolução do planeta, seja ainda o planeta da dualidade, seja lá no planeta de regeneração, no mundo já de regeneração. Estamos caminhando, né? E para que isso aconteça, foi o que eu expliquei através do texto do Laureano G. Gonçalves no vídeo anterior. Quer dizer, nós temos que acelerar a nossa frequência, a energia que nós emanamos, porque no mundo de regeneração, a energia, a frequência é muito mais acelerada, não é? De acordo com as dimensões, a rotatividade dos átomos se acelera, tudo no mundo é constituído por átomos. Então, precisamos acelerar a nossa frequência através do desenvolvimento das virtudes da quinta dimensão, como eu expliquei no vídeo anterior. Esse é um processo que está se dando. Ele fala do 8 do 8 de 88, mas na verdade eu sei que isso vem já de bastante tempo, sei lá, mais de 100 anos, mais de talvez 200 anos aí ainda para trás, o início real do processo. Na verdade, se a gente pensar, quando é que eu começo a morrer? Quando eu nasço, né? A partir do momento que eu vou envelhecendo cada dia mais, mesmo que seja um dia de vida, 2 dias de vida, eu estou indo para o processo da morte ou da transição para um outro ciclo, para um outro mundo. Então, eu acredito que o planeta Terra está num movimento de transição desde que foi criado, desde que foi colonizado, depois do dilúvio, que tem a ver aí com a história da Atlântida. Qualquer outro dia a gente fala sobre isso. São temas que eu dou aula disso, né? E a espiritualidade me capacitou, e na formação de terapeutas holísticos eu faço toda essa formação referente à espiritualidade também. Então, é isso. Transição planetária é essa mudança de frequência, né? As células do planeta, que somos nós, precisamos estar já vibrando na maior parte na quinta dimensão e formarmos o que se chama uma massa crítica. Massa crítica é 51% no mínimo da humanidade vibrando nessa frequência mais alta para dar sustentação às outras pessoas que ainda estão no processo, segurando as pontas, para que o desequilíbrio delas não desequilibre o nosso processo de ascensão. Ascensão pessoal e ascensão planetária, que é a subida, é o salto quântico, quando definitivamente estaremos já no outro ciclo, inseridos na outra categoria de mundo, o mundo de regeneração, na quinta dimensão, mas que ainda teremos um processo de equalização da energia para que esta transição efetivamente esteja concluída e estaremos de verdade numa nova era e num novo mundo. Mais ou menos isso, Fernando. Agradeço demais pela sua pergunta e resolvi fazer esse vídeo levando em consideração, né, a sua pergunta, o seu desejo, e também levando em consideração pessoas que talvez possam estar entrando no canal que não tenham esse conhecimento, né? Normalmente falo para pessoas que têm pouco conhecimento, né? No antigo canal tínhamos pessoas já despertas, muitas, né? Fechamos lá o canal, caímos, né? Fomos detonadas do canal com cerca de 25 mil inscritos. Então, pessoas que já nos acompanhavam ao longo de 3, quase 4 anos, falando sobre tudo isso e que foram despertando para esses conhecimentos, né? Ao longo desse período. E agora eu estou num canal sozinha, então talvez seja importante falar sobre isso de novo para pessoas que não tenham tanto esse conhecimento. Fernando, as fontes estão aí, falei várias fontes para você
pesquise sobre tudo isso, coloca lá no próprio YouTube Transição Planetária, vai sair muita coisa que você pode acessar, assim como qualquer pessoa que queira ter informações a respeito desses assuntos. Certo? Espero ter respondido sua pergunta, espero ter feito as considerações de uma forma mais, talvez, simples, para poder dar acesso ao conhecimento de pessoas que não têm uma linguagem tão técnica. Tá bom? É isso. Então, qualquer dúvida, podem me mandar aqui nos comentários que eu farei o esclarecimento. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.